Bem-vindo ao Portal do Terror Diário. O cheiro era o que mais me atormentava, mais do que a escuridão úmida do celeiro, mais do que a corda áspera amarrada aos meus pulsos e, certamente, mais do que a dor latejante no ombro. Era um cheiro adocicado e metálico, pesado no ar, que parecia grudar nas paredes mofadas e no meu próprio terror. Eu sentia o calor viscoso escorrendo pelo meu rosto e o gosto salgado na boca confirmava o que meus olhos se recusavam a ver na penumbra. A mancha escura e crescente no meu peito, que não era de água da chuva. Minha respiração falhava e o pânico se agarrava à minha garganta, sufocando qualquer grito que eu pudesse tentar dar. Eu sabia que ele estava lá, em algum lugar na escuridão, observando, esperando. E eu sabia que, por mais que eu lutasse, não havia saída. A fazenda, meu refúgio, havia se transformado na minha prisão e o mal que espreitava em seus corredores silenciosos estava prestes a cobrar seu preço final. A fazenda da família sempre foi meu refúgio, um pedaço de paraíso esquecido entre as coxilhas verdejantes do Rio Grande do Sul. Cresci correndo pelos campos, sentindo o vento no rosto e o cheiro da terra molhada após a chuva. Mas o paraíso, como aprendi da forma mais cruel, pode facilmente se transformar em seu próprio inferno particular. Eu me chamo João, e essa história começou um ano antes daquele prólogo aterrorizante, no dia em que a velha casa dos meus avós, um casarão de madeira e pedra que parecia suspirar memórias a cada rangido, me chamou de volta. Eu tinha acabado de largar o emprego na cidade grande, exausto do ritmo frenético e da superficialidade das relações. A ideia era simples: reformar a casa, cultivar a terra, talvez escrever um livro. Uma vida mais real, longe do barulho e da pressa. A fazenda estava abandonada há anos, desde a morte do meu avô. A tia Clarice, que morava na cidade vizinha, me entregou as chaves com um olhar de preocupação. "Cuida bem, João, aquela casa, ela tem suas histórias", disse ela, a voz embargada. Eu, ingênuo e cheio de ideais românticos, apenas sorri e falei que sim. Mal sabia eu que as histórias da fazenda não eram apenas contos de família, mas sussurros de um passado sombrio que começaria a se desenrolar na forma de pequenos e perturbadores sinais. Na primeira semana, enquanto eu limpava o pó e as teias de aranha que pareciam ter se solidificado no ar, comecei a notar os primeiros estranhamentos. Portas que rangiam sozinhas, uma sombra fugaz no canto do olho, o som de passos no andar de cima quando eu tinha certeza de estar sozinho. Eu ria para mim mesmo, atribuindo tudo ao cansaço e à minha imaginação fértil. Afinal, uma casa antiga sempre faz barulhos, não é? Mas havia algo diferente no ar da fazenda. Uma melancolia pesada que parecia se intensificar à noite, quando o silêncio do campo era quebrado apenas pelo grilo cri-cri e às vezes por um som diferente, um arrastar de algo pesado vindo de um cômodo vazio. Comecei a ter problemas para dormir. Meus sonhos eram fragmentados, cheios de imagens confusas e a sensação constante de estar sendo observado. As semanas se transformaram em meses e a estranheza da fazenda deixou de ser uma novidade para se tornar uma constante perturbadora. Os barulhos de casa velha evoluíram para sussurros indistintos que pareciam vir das paredes, especialmente no corredor principal do andar de cima, onde ficava o quarto do meu avô. Aquele cômodo, outrora cheio de vida, agora exalava um frio, que não era natural mesmo em dias de sol. Evitava-o sempre que podia, mas a curiosidade ou talvez uma força invisível sempre me puxava para lá. Foi numa dessas investidas, enquanto eu tentava organizar algumas caixas empoeiradas, que encontrei o diário do meu avô, escondido sob um assoalho solto. No início, encarei o diário como uma relíquia familiar, uma forma de me conectar com o passado. As primeiras páginas falavam da vida na fazenda, das colheitas, dos desafios, mas à medida que avançava, o tom mudava. As letras, outrora firmes, tornavam-se trêmulas, as frases mais curtas e urgentes. Meu avô começou a descrever os mesmos sons que eu ouvia, as sombras fugazes, a sensação de estar sendo observado. Ele falava de presenças, de olhos nas paredes, de um frio inexplicável que o invadia. O mais perturbador era a menção repetida a um ritual e a um preço a ser pago.
Minha mente racional tentava encontrar explicações lógicas. Senilidade, superstição, o isolamento do campo afetando a mente do meu avô. Mas cada linha do diário ecoava com uma verdade sombria que eu já sentia na pele. A leitura do diário não me trouxe alívio. Pelo contrário, intensificou meu pânico, transformando os ruídos aleatórios em mensagens, as sombras em formas. Comecei a ver padrões, a conectar os pontos. A sensação de estar sendo observado tornou-se quase física, como um toque gelado na nuca. Eu me pegava olhando por cima do ombro, falando sozinho para afastar o silêncio opressor. Minha sanidade, ou o que restava dela, estava se esvaindo junto com o tempo. Uma noite acordei com o coração aos pulos, o corpo coberto de suor frio. Havia um som distinto vindo do andar de baixo. Não um rangido, mas um arrastar lento e pesado. Aquele som, o mesmo que eu ouvira tantas vezes, agora parecia vir de dentro da minha própria casa. Desci as escadas devagar. Cada degrau, um gemido que parecia ecoar o meu próprio medo. A escuridão era quase palpável, e eu podia sentir o ar ficar mais denso e frio à medida que me aproximava do térreo. O som de arrastar havia cessado, mas agora havia um novo, um ruído suave, como se algo estivesse sendo empurrado pelo chão de madeira da sala de estar. Acendi a lanterna do celular, o feixe de luz tremendo nas minhas mãos. A cada passo, a adrenalina pulsava nas minhas veias, e a ideia de simplesmente voltar para o quarto e me trancar pareceu a mais sensata, mas algo me impulsionava a descobrir. Eu tinha que saber. A luz da lanterna dançou pela sala, revelando os móveis cobertos com lençóis brancos, como fantasmas silenciosos. O som agora era inconfundível. Vinha de trás da estante de livros antiga, que meu avô costumava usar para guardar seus tomos de história e filosofia. A estante pesada e imponente estava levemente afastada da parede. Meu coração disparou. Eu sabia que ela não estava assim quando fui dormir. Com um esforço de coragem que eu não sabia que possuía, empurrei a estante com toda a força. Ela rangeu, arrastando-se pesadamente sobre o assoalho. O que eu vi me fez soltar um grito abafado que morreu na minha garganta. Atrás da estante, não havia parede. Havia uma abertura escura e irregular, que parecia um túnel toscamente escavado, levando para a escuridão. O cheiro de terra úmida e mofo era forte, e um frio gélido emanava daquele buraco. Mais chocante, ainda no chão, bem na entrada do túnel, havia um pequeno montinho de terra fresca e uma ferramenta de jardinagem enferrujada, uma pá de mão. Não era possível que eu não tivesse notado isso antes. O diário do meu avô veio à minha mente. O preço a ser pago, os olhos nas paredes. Uma onda de náuseas me atingiu e eu recuei cambaleando. A fazenda não era apenas antiga, era uma armadilha, e o túnel, a julgar pelos escritos do meu avô, era a passagem para a verdade mais aterrorizante que eu estava prestes a descobrir. A descoberta do túnel desestabilizou o que restava da minha sanidade. Aquela abertura escura e fedorenta era a prova de que os delírios do meu avô não eram delírios, mas a descrição de uma realidade sombria. Passei o resto da noite sentado no chão da sala com a lanterna apontada para o buraco, como se a luz pudesse afastar o que quer que se escondesse lá dentro. Meus olhos ardiam, e o cansaço era uma névoa pesada na minha mente, mas o medo me mantinha alerta. O diário do meu avô, agora mais do que nunca, era o único elo com a compreensão do que estava acontecendo. Eu o peguei, relendo as páginas, com uma urgência desesperada. Havia anotações sobre sons estranhos vindos debaixo da casa, sobre a coisa que ele me pediu para guardar. Meu avô mencionava rituais, sacrifícios e um trato, mas os detalhes eram vagos, quase cifrados, como se ele estivesse tentando proteger a si mesmo ou a quem lesse suas palavras. Ele parecia ter estado tão aterrorizado quanto eu, talvez mais. A menção de líquido viscoso vermelho e oferendas fez meu estômago embrulhar. Uma data específica, um dia de lua cheia no mês seguinte, estava sublinhada várias vezes com a anotação o fim. O fim do quê? E o que, ou quem, ele estava guardando? A ideia de descer naquele buraco me apavorava, mas a curiosidade mórbida e a necessidade de entender se misturavam ao medo.
Eu precisava de respostas. Armado com a lanterna mais potente da fazenda e um facão enferrujado que encontrei na despensa, me forcei a ir em direção à abertura. O ar que vinha de dentro era frio e denso, com um cheiro de terra, mofo e algo mais. Algo animalesco, putrefato. Cada passo era uma luta contra o pânico que ameaçava me paralisar. Eu desceria aquele túnel, não importava o que eu encontrasse no final. Meu avô havia deixado um legado de mistério, e agora eu era o herdeiro de seu pesadelo. A descida pelo túnel era claustrofóbica e sufocante. A terra úmida desmoronava sob meus pés a cada passo, e o cheiro pútrido ficava mais intenso, misturando-se a um odor metálico que me fez revirar o estômago. A luz da lanterna mal perfurava a escuridão absoluta, revelando paredes irregulares e raízes retorcidas que pendiam do teto. Parecia que eu estava rastejando para dentro da própria terra, e o pensamento de que meu avô havia escavado aquilo, possivelmente sozinho, me gelou a espinha. O túnel se abriu em uma câmara subterrânea não muito grande, mas com uma aura de pavor indescritível. O ar era parado e pesado, carregado com o mesmo cheiro de decomposição. A luz da lanterna revelou um altar toscamente construído no centro, feito de pedras empilhadas. Sobre ele, havia símbolos entalhados que eu não reconhecia, mas que evocavam uma sensação de terror ancestral. E então eu vi. Não era uma pessoa nem um animal. Era uma figura disforme, feita de galhos secos e ossos, presa ao altar por fibras grossas. A coisa tinha uma espécie de cabeça alongada, sem rosto definido, e parecia estar chorando um líquido viscoso vermelho que escorria pelo altar e formava uma poça no chão. Uma poça daquele líquido viscoso vermelho que brilhava de forma perturbadora à luz da lanterna. Aquilo não era uma estátua, parecia ter sido viva, e o que restava dela era a prova de um sofrimento inimaginável. O diário do meu avô, com suas menções a sacrifícios e oferendas, ecoou na minha mente, e eu percebi a verdadeira extensão do horror. Ele não estava guardando uma presença, ele estava mantendo algo aprisionado, e aquela coisa, fosse o que fosse, estava agora ali, na minha frente, em uma poça de seu próprio sofrimento. Meu corpo inteiro tremia, e a lanterna escorregou das minhas mãos, mergulhando o ambiente na escuridão. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da minha respiração ofegante, e parecia-me por um sussurro que vinha da coisa no altar. A escuridão que engoliu a câmara foi quase um alívio, um véu protetor contra a visão grotesca da criatura. Mas o alívio durou pouco. O sussurro, antes quase inaudível, tornou-se mais claro. Uma voz gutural que parecia vir de todas as direções e de dentro da minha própria cabeça. Não eram palavras no sentido literal, mas uma cacofonia de sofrimento, de um pavor tão antigo que me fez sentir insignificante. Eu tateava no chão, desesperado para encontrar a lanterna, mas o pânico me impedia de pensar. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo reverberar em meus ouvidos. Então algo gelado tocou meu tornozelo. Um toque leve, mas suficiente para me fazer pular para trás, tropeçando e caindo. Minha mente gritava que era a coisa, a criatura do altar que havia se soltado. O medo era tão intenso que eu não conseguia respirar. Rolei no chão úmido, tentando me afastar, enquanto o cheiro pútrido ficava insuportável. Eu não sabia se era real ou se minha mente estava pregando peças, mas jurei que podia sentir a respiração fria da coisa em meu rosto. Foi nesse momento que um relâmpago rasgou a escuridão da câmara. Por uma fração de segundo, a imagem da criatura se revelou novamente, agora mais próxima, seus galhos retorcidos parecendo se estender em minha direção. O que me chocou não foi a criatura, mas o que vi ao lado dela. Uma pequena adaga antiga, com o cabo entalhado em madeira escura, repousava no chão, parcialmente coberta pelo líquido viscoso vermelho que escorria do altar. No mesmo instante em que a imagem se desfez com a escuridão, meu corpo gelou. Era a adaga da minha avó, uma peça de família que eu pensava ter sido perdida anos atrás. Por que estava ali? O que ela significava? A presença da adaga adicionava uma camada perturbadora ao mistério, ligando a criatura não apenas ao meu avô, mas a toda a minha família.
O pânico de ser pego pela coisa se misturava à urgência de entender o que meus ancestrais haviam escondido. E qual era o papel daquele objeto ali, a adaga? O objeto em si não era assustador, mas a sua presença naquele lugar macabro, a ligação com a minha avó e o que parecia ser um ritual, me atingiu com a força de um raio. Era como se as peças de um quebra-cabeça doentio estivessem se encaixando, revelando uma imagem que eu não queria ver. A voz gutural da criatura pareceu intensificar, e eu me forcei a rastejar para longe, o corpo tremendo, o suor frio escorrendo pela minha testa. Eu precisava sair daquele buraco, voltar para a casa, para a segurança da superfície. Mas enquanto eu me arrastava na escuridão, minha mão tocou algo. Era um pedaço de tecido enrolado e úmido. Acendi a lanterna do celular novamente, o feixe de luz revelando o que eu havia pego. Era um retalho de pano velho, e nele bordado um nome. Clarice, minha tia Clarice. A mesma que havia me entregado as chaves da fazenda com um olhar de preocupação e palavras veladas sobre histórias. O que o nome dela fazia ali, naquela câmara de horror? O que ela sabia, ou pior, o que ela havia feito? O ar na câmara parecia ficar ainda mais rarefeito, sufocante. A cada segundo, a conexão entre a criatura, o diário do meu avô, a adaga da minha avó e agora o nome da minha tia se tornava mais clara e mais aterrorizante. Eu não estava apenas descobrindo um segredo antigo. Eu estava me tornando parte dele. Eu comecei a subir o túnel de volta para a casa, meus pulmões ardendo, minha mente em um turbilhão. A fazenda não era apenas uma casa assombrada. Era um mausoléu de segredos familiares. E eu, o último descendente, estava prestes a descobrir o seu legado mais sombrio. A imagem daquele pedaço de tecido com o nome da Clarice gravado era como um gancho, puxando-me para a próxima revelação, não me deixando escapar do que eu já sabia que viria. O retorno à casa foi uma corrida desesperada. Eu não me preocupei em fechar a passagem atrás da estante. A única coisa que importava era a distância entre mim e aquela câmara subterrânea. Cheguei ao andar de cima cambaleando, o ar rarefeito dos meus pulmões se misturando ao cheiro, de mofo e medo que parecia me seguir. Meu primeiro impulso foi ligar para a tia Clarice, exigir explicações, mas então me lembrei do nome dela no retalho de pano, lá embaixo. Não era um nome qualquer, estava costurado. Isso significava que alguém, talvez ela mesma, esteve lá naquele lugar. E isso mudava tudo. Sentei-me na cama. O diário do meu avô e o pedaço de pano da tia Clarice sobre o colo, as mãos tremendo. Eu não conseguia mais duvidar. Os sussurros, as sombras, a criatura disforme, tudo estava conectado a uma verdade terrível que a minha família parecia ter guardado às 7 chaves. As palavras do meu avô, antes confusas, agora eram um alerta, um grito desesperado de um homem que tentava avisar sobre o preço de um acordo. E o acordo, pelo que eu estava começando a entender, não era com algo benevolente. A mente corria ligando os pontos. A adaga da minha avó, o diário do meu avô, e agora o nome da minha tia Clarice. Minha avó era a parteira da cidade, uma mulher conhecida por seu conhecimento de ervas e rituais. Será que ela estava envolvida em algo assim? Meu avô sempre foi um homem reservado, mas sempre o vi como o pilar da família. A ideia de que ele pudesse estar envolvido em algo tão macabro era revoltante e aterrorizante. E Clarice, a tia Clarice sempre foi a mais normal da família, a que se mudou para a cidade e parecia distante das excentricidades da fazenda. Agora, ela estava no centro do mistério. Eu precisava confrontá-la. Eu precisava que ela me contasse tudo antes que a fazenda me engolisse de vez. A decisão de ligar para a tia Clarice foi tomada sob um manto de urgência e desespero. Meu celular, quase sem bateria, vibrava em minha mão. Ao discar o número, cada toque parecia ecoar o batimento do meu coração, e o silêncio da fazenda só intensificava a tensão. Ela atendeu no terceiro toque, a voz soando surpresa e um pouco rouca, como se tivesse sido acordada. "João? Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa?" Ela perguntou. A preocupação genuína em seu tom me deixou ainda mais confuso.
Eu mal conseguia formular as palavras. Comecei a vomitar a história, a descoberta do túnel, a criatura, o diário do meu avô, a adaga da minha avó, e então, com a voz embargada, mencionei o retalho de pano com o nome dela. Houve um silêncio pesado do outro lado da linha, um silêncio que falava mais do que 1000 palavras. Eu podia quase ouvir a respiração dela, irregular e ofegante. Finalmente, ela falou, a voz quase um sussurro carregada de uma tristeza que eu nunca havia escutado. João, você não devia ter encontrado isso, não devia ter ido lá. Eu devia ter te avisado, mas... Promessas, João. Promessas são difíceis de quebrar. Ela me pediu para manter a calma, que ela viria na manhã seguinte e que eu não deveria, sob hipótese alguma, voltar àquele túnel. A promessa de que ela viria acalmou um pouco a tempestade dentro de mim, mas a sua voz e o seu silêncio antes da explicação só aumentaram a sensação de que havia muito mais a ser revelado. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Eu fiquei na sala de estar, a estante de livros, um lembrete constante da passagem para o horror. A cada rangido da madeira, a cada sopro do vento, eu me virava, esperando ver a criatura emergir da escuridão. Minha mente, exausta, começou a pregar peças. Eu via vultos, ouvia sussurros, e a imagem daquela coisa disforme coberta por líquido viscoso vermelho se repetia infinitamente em minha mente. Eu sabia que a chegada da tia Clarice não resolveria tudo, mas traria consigo a verdade que eu estava desesperado para desvendar. A manhã seguinte trouxe consigo uma névoa densa que cobria os campos, adicionando uma camada extra de irrealidade à fazenda. Eu não havia dormido, e o sol nascente encontrou-me na mesma posição em que passei a noite, encolhido no sofá, com a lanterna ainda acesa, apontada para a estante. O corpo doía e a mente estava em um estado de exaustão, mas a adrenalina me mantinha em alerta. Cada farfalhar do vento, cada ruído da casa parecia um presságio. Por volta das 10 da manhã, ouvi o som de um carro se aproximando na estrada de chão batido. O coração acelerou. Era a tia Clarice. Ela desceu do carro com um semblante grave, os olhos inchados, como se também tivesse passado uma noite em claro. Seus cabelos, normalmente arrumados, estavam um pouco despenteados. Ela não esperou que eu dissesse nada, apenas me olhou, e naquele olhar eu vi toda a dor e o medo que ela havia carregado por tanto tempo. Ela me envolveu em um abraço apertado, e pela primeira vez desde que cheguei à fazenda, me senti um pouco menos sozinho. João, meu querido, ela sussurrou, a voz embargada. Eu sinto muito. Eu devia ter te contado. Mas não é fácil. Venha, vamos sentar. Há muita coisa para explicar. Ela me guiou até a velha mesa da cozinha, onde o café da manhã ainda estava intocado. Ela se sentou, as mãos unidas sobre a mesa, os olhos fixos em um ponto distante, como se estivesse revivendo cada momento da história que estava prestes a me contar. A respiração dela estava acelerada, e eu podia ver uma pequena gota de suor escorrendo pela sua têmpora. Eu sabia que a verdade seria terrível, mas eu precisava ouvi-la. O cheiro de café fresco, que normalmente me acalmava, agora parecia misturar-se ao cheiro de mofo e podridão que parecia impregnar a casa. Eu estava pronto para o que viesse. Tia Clarice pegou minhas mãos sobre a mesa, os dedos frios e tremendo. João, o que você encontrou é a maldição da nossa família. Começou com o bisavô do seu avô, um homem desesperado pela seca que assolava essas terras. As colheitas morriam, os animais pereciam. Ele fez um pacto, João, um pacto com algo antigo que vivia sob esta fazenda. Ela fez uma pausa, respirando fundo, como se a cada palavra que saía de sua boca, um peso fosse retirado de seus ombros, mas, ao mesmo tempo, uma nova dor surgisse. Ele prometeu uma oferenda em troca de chuvas e prosperidade para a fazenda. Que a fazenda prosperou, João, como nunca antes, mas o preço foi terrível. A cada geração, a oferenda tinha que ser renovada. No início eram animais, depois algo mais. Seu avô, ele foi o último a tentar quebrar o ciclo. Ele descobriu os rituais nos diários antigos da família, os que ele guardava e que você encontrou. Ele tentou aprisionar a criatura, selá-la, naquele túnel e por um tempo funcionou.
Mas a coisa lá embaixo, ela não foi quebrada. Ela foi apenas enfraquecida e estava esperando o momento certo para se manifestar novamente. A voz dela se tornou um lamento. Minha mãe, sua avó, ela sabia. Ela era a guardiã do segredo, a que realizava os rituais para manter a coisa adormecida. Aquela adaga era dela. Ela a usava nas oferendas. Quando ela morreu, o fardo caiu sobre o seu avô. E quando ele se foi, eu herdei essa maldição. O pedaço de pano que você encontrou, eu o usei para estancar o líquido viscoso vermelho de um acidente que tive lá, há anos. Eu estava tentando, como eles, manter a coisa sob controle, mas eu não tenho a força nem o conhecimento que eles tinham. Clarice me olhou nos olhos, a tristeza profunda em seu olhar. A criatura se alimenta do medo, da culpa, da desespero. E o seu avô, ele se sentia culpado por ter sido o último a tentar quebrar o ciclo. Ele sabia que a criatura se fortalecerá com o passar do tempo. Ela está te observando, João, se alimentando do seu pânico. O prólogo que você escreveu, aquele momento de terror que você descreveu, é o que ela busca. É o seu maior medo e o que ela quer te fazer viver. Minha tia desabou em lágrimas. Eu não sei o que fazer, João. O ciclo precisa ser quebrado de uma vez por todas, ou há fazendas e nós não estaremos perdidos. As palavras da tia Clarice caíram sobre mim como um raio. O pacto, as oferendas, a maldição, tudo se encaixava de uma forma macabra e perfeita. A fazenda não era apenas um refúgio, era uma prisão, um palco para um horror geracional. A criatura, alimentando-se do medo e do desespero, buscava não apenas a renovação do pacto, mas o terror puro, a experiência final que eu descrevi no prólogo. O que eu escrevi, sem saber, era o plano da própria entidade. A ideia de que eu estava sendo manipulado, empurrado para o meu próprio tormento, me gelou até os ossos. Mas como paramos isso? Eu perguntei, a voz fraca. O que podemos fazer? Tia Clarice enxugou as lágrimas e me olhou com uma determinação que eu nunca havia visto nela. Existe uma maneira. Seu avô, ele não desistiu. No final do diário, ele menciona uma oração antiga, um ritual de banimento. Mas não é fácil. Ele tentou, mas foi fraco demais. A criatura o quebrou antes que ele pudesse terminar. Ela pegou o diário, folheando as últimas páginas, que pareciam ainda mais frágeis, marcadas pelo tempo e pelo desespero do meu avô. Ele diz que exige a presença de um descendente e que a oração deve ser feita no coração da câmara, ao lado da criatura, com a adaga da sua avó. E o principal, a oração deve ser entoada com convicção e sem medo. Se houver hesitação, ela falha e a criatura se fortalece. Ela me estendeu o diário, apontando para uma série de símbolos estranhos e palavras em um idioma que eu não reconhecia, junto a um diagrama complexo que parecia descrever o posicionamento. Era a chave para a liberdade, ou a porta para a minha condenação. O pânico ameaçou me consumir novamente, mas a ideia de viver sob aquela sombra, aterrorizado e à mercê de uma entidade antiga, me deu uma força inesperada. A fazenda, que um dia foi meu refúgio, agora era o campo de batalha. Eu olhei para a estante, para a escuridão do túnel e senti um arrepio. A criatura estava lá embaixo, esperando, e eu, João, o último da linhagem, teria que descer novamente. Mas desta vez, não seria para descobrir, seria para lutar, para libertar a minha família e, talvez, para me salvar. Com o diário em mãos e a adaga da minha avó presa ao cinto, desci novamente para a câmara. A tia Clarice ficou na sala de estar, prometendo rezar e me esperar. A cada passo no túnel, o cheiro pútrido parecia mais forte e a escuridão mais densa. Mas desta vez, eu sentia uma determinação fria, uma fúria silenciosa que se sobrepunha ao medo. Eu não estava mais me escondendo. Eu estava indo para a batalha. Ao chegar à câmara, acendi a lanterna. A criatura estava lá, disforme, retorcida, no altar de pedras. O brilho do líquido viscoso vermelho no chão parecia mais intenso e a voz gutural que emitia era agora um lamento, um zumbido que parecia vibrar nas minhas veias. Ela sabia que eu estava ali e sabia o que eu estava prestes a fazer. A adaga pesava na minha mão, o cabo frio contra a minha palma.
Abri o diário na página marcada, os símbolos e as palavras se misturando em uma dança estranha. Eu comecei a recitar, a voz embargada no início, mas ganhando força à medida que eu avançava. As palavras pareciam antigas, pesadas, cheias de poder. A cada sílaba, a criatura no altar parecia se contorcer, e o líquido viscoso vermelho borbulhava mais. O ar na câmara ficou pesado, e eu podia sentir uma força tentando me empurrar para trás, tentando me fazer parar. Era a própria criatura resistindo, tentando me quebrar, mas eu não cederia. A oração prosseguia, e a câmara parecia se fechar sobre mim. As paredes tremiam e o cheiro pútrido se intensificava, misturando-se a um odor de queimado que me fez tossir. A criatura no altar se retorcia com mais violência, seus galhos estalando como ossos quebrados. E o líquido viscoso vermelho no chão começou a espirrar, atingindo minhas roupas e rosto. Eu sentia uma dor aguda no ombro, como se algo estivesse me perfurando, e o pânico ameaçou me paralisar. Era o ponto que eu descrevi no prólogo. A dor latejante, o cheiro metálico, o calor viscoso. Era real, mas eu não podia parar. Meus olhos fixaram-se nos símbolos do diário, a voz da tia Clarice ecoando na minha mente, sem medo, sem hesitação. Eu cerrei os dentes, ignorando a dor, ignorando o horror. A voz gutural da criatura se transformou em um berro agudo, uma mistura de raiva e agonia. O ar na câmara pulsava com uma energia sombria e eu podia sentir a presença da criatura tentando se manifestar, tentando me tocar, me envolver, me consumir. Mas eu continuei, a voz forte, as palavras do ritual saindo com uma convicção que eu nunca soube que possuía. Quando cheguei à última frase, ergui a adaga da minha avó. A lâmina brilhou na luz da lanterna e eu a finquei com força na terra úmida aos pés do altar. No mesmo instante, um grito estridente rasgou o ar da câmara, um som de puro terror que fez meu corpo inteiro vibrar. A criatura se debateu violentamente, seus galhos se despedaçando, e o líquido viscoso vermelho jorrou do altar como uma fonte, cobrindo o chão e as paredes. O cheiro de enxofre encheu o ambiente. E então, com um último tremor, a câmara mergulhou em um silêncio assustador. O cheiro pútrido diminuiu, o ar ficou mais limpo e a aura de pavor que antes me sufocava se dissipou. A luz da lanterna revelou apenas os restos inertes dos galhos e ossos e a poça do líquido viscoso vermelho que secava lentamente. A criatura havia desaparecido. O silêncio na câmara era absoluto, pesado e, pela primeira vez, não carregado de terror. O cheiro, de enxofre e decomposição, começava a diminuir, substituído lentamente pelo cheiro da terra úmida. O que restava da criatura era apenas uma massa disforme de galhos quebrados e ossos esfarelados, e a poça de líquido viscoso vermelho no chão já começava a secar, assumindo uma tonalidade mais escura e opaca. A adaga da minha avó estava fincada no chão e, ao retirá-la, senti um leve tremor, como se a terra mesma suspirasse aliviada. Eu subi de volta para a casa, meu corpo exausto, a mente ainda processando tudo, mas um peso enorme havia sido retirado dos meus ombros. O ar da fazenda parecia mais leve, mais limpo. Tia Clarice me esperava na sala de estar, pálida e ansiosa. Ao me ver emergir do corredor, coberto de terra e manchas escuras, ela correu para me abraçar, lágrimas de alívio escorrendo pelo seu rosto. Acabou, tia, eu disse a voz rouca. Realmente acabou. Nos dias que se seguiram, a fazenda mudou. Os sussurros cessaram, as sombras desapareceram. O frio inexplicável deu lugar a uma brisa suave que entrava pelas janelas. Eu fechei o túnel, cobrindo a abertura com cimento, e uma nova estante, simbolizando o fim daquele capítulo sombrio. O diário do meu avô, agora uma relíquia de uma batalha vencida, guardo-o comigo, um lembrete do sacrifício e da resiliência da minha família. A fazenda da família, antes um refúgio que se tornou um pesadelo, finalmente voltou a ser um lar. As marcas da maldição estavam gravadas nas memórias e nas histórias, mas o mal que a assombrava havia sido banido. Eu me chamo João, e essa é a minha história. E embora o medo tenha sido uma parte dela por um tempo, agora
Em seu lugar existe a paz. Agora que chegamos no final, se inscreve e comente. Vamos abrir o portal do seu próximo pesadelo diário. Porque o portal nunca fecha, apenas espera pela próxima história.